Fala pessoal, tudo certo com vocês? Vamos nessa! Quis trazer para vocês essa aula porque eu acho ela muito importante e eu vejo que é uma coisa que vocês pecam muito e outras pessoas também pecam muito, que acabam inibindo o emagrecimento ou prejudicando muito o processo de emagrecimento por pequenos erros, tanto na refeição livre quanto no final de semana, e por não saber como manipular as refeições, os alimentos, para poder fazer a refeição livre sem tanto medo, sem tanta preocupação. E é isso que eu vim ensinar aqui para vocês. Vim ensinar um pouquinho do conceito, das técnicas e vamos também botar um pouquinho da parte prática, né, mexer nas refeições para tentar fazer uma refeição melhor. Também vou trazer quais refeições são mais indicadas por questão de emagrecimento, né, qual é a refeição livre, melhor ou pior, qual é mais fácil de controlar e qual é menos fácil de controlar. Então vem comigo que a gente vai conversar um pouquinho. Primeira coisa, gente, tá? Quando a gente fala em refeição livre, a maioria das pessoas acha que é para comer até explodir. Está equivocado, né? A gente sabe que 1 kg de gordura são 7.700 calorias e a gente sabe que cada pessoa tem ali uma taxa de energia, uma taxa de calorias que precisa para manter o seu peso, justamente para manter os órgãos funcionando, as atividades diárias, que a gente chama de taxa metabólica basal e gasto energético total, certo? Quando a gente faz esse cálculo das necessidades do indivíduo, do paciente, e esse paciente busca emagrecimento, a gente tem que pegar essas calorias e aplicar o déficit calórico, que é ali, querendo ou não, uma redução das calorias ingeridas, porque desta forma, vamos supor, eu tenho ali 2.000 calorias para manter o meu peso, manter tudo certinho, bonitinho. Eu faço 1.500, eu aplico um déficit de 500 calorias. Ou seja, faltará 500 calorias para o meu corpo, digamos assim, utilizar para manter as funções fisiológicas do nosso organismo. Então, o que ele vai fazer? Como faltou energia para ele, não pode faltar essa energia porque ele vai necessitar dessa energia, ele vai ter que buscar essa energia de algum lugar. Vocês não concordam? Então, sim, ele vai buscar nas reservas da gente, que são as gorduras corporais. Então, se a gente ultrapassar as calorias que a gente deve comer, que deve ingerir, nós não vamos emagrecer. E é aí que vem o problema da refeição livre, é aí que vem o problema do final de semana. Porque se eu fizer uma dieta com um déficit de 500 calorias por dia, olhem bem, 500 calorias por dia, em uma semana deu 3.500 calorias, certo? Um déficit de 3.500. 3.500 mais 3.500 são 7.000 calorias. Ou seja, eu ainda não perdi 1 kg de gordura, tá? Olhem bem como demanda tempo para perder 1 kg de gordura, tá? E lembrem-se, eu estou falando de gordura pura, não de peso, tá? O peso ali, quando a gente perde 2 kg de gordura, por exemplo, é bem comum na balança que a gente tenha perdido 3, 4 quilos. Mas ali foi a questão da gordura, aquela quantidade que eu falei para vocês, e o resto vai ser de água que estava retida ou que o corpo eliminou ali por algum motivo, tá? Então é importante vocês entenderem que o processo ele não é rápido, que não existe esse negócio de perder 10 quilos de gordura no mês, 5 quilos de gordura numa semana. Isso não é real, pessoal. Tu pode perder na balança, mas se a gente quiser, a gente bota um fisiculturista, por exemplo, de um dia para o outro no palco ou fora do palco, com 10 quilos a mais ou a menos. Isso não significa nada, tá? A gente tem que falar de gordura, a gente quer reduzir gordura e não peso. Claro, o peso também vai reduzir por ser uma consequência, mas o objetivo principal é que a gente reduza a gordura corporal. E se de quebra puder ganhar massa muscular junto do processo para melhorar a estética, melhorar a composição corporal, melhor ainda, tá? Então vamos lá, recapitulando. 1 kg de gordura, 7.700 calorias. O déficit calórico, que pode ser de 500 calorias, 700 calorias, 1.000 calorias, vai depender do paciente, do indivíduo, vai depender da aceitação dele, do comportamento e várias outras coisas, beleza? Então vamos lá, gente. Quando eu pego um paciente e eu encaixo a refeição livre nele, eu acabo conversando com ele alguns macetes e também colocando algumas limitações nessas refeições livres, porque dependendo do que a gente for comer, a gente vai avacalhar com a dieta da semana inteira, tá? Então lembre-se, eu fiz um déficit de 3.500 calorias na semana inteira. E eu vou ser bem sincero para vocês, gente. Por exemplo, num churrasco que tem ali maionese, farofa, carnes gordas, cerveja, sobremesa, é facinho bater essas 3.500 a mais.
E aí tudo que tu fez na semana, todo o teu esforço, toda a organização, todo o teu treino, não serviu de nada. Simplesmente porque em um dia você extravasou demais. Então não existe dia do lixo, não existe pegar e mudar todas as refeições do final de semana. O final de semana ele não é um dia diferente dos outros, ele continua tendo 24 horas, nós continuamos sendo adultos, nós temos responsabilidades e a nossa saúde, o nosso físico, a nossa composição corporal e bem-estar depende da gente. Então se a gente não tem compromisso com a gente mesmo, com nós mesmos, aí a coisa já desandou, né, pessoal? Tá? Então vamos lá, gente. Para mim, quando eu prescrevo para um paciente, para uma pessoa, uma refeição livre, qual é a refeição livre que eu gosto de indicar para esse paciente? O X, pessoal. Por quê? Pão, carne, queijo, ovos, um ovo geralmente, alface e tomate. Percebam que essa refeição não tem nenhum alimento assim de baixa qualidade. Muito pelo contrário. É uma refeição até bem nutritiva. Só que aí tem um outro problema. A maionese e os condimentos, né? Os molhos prontos. Só que assim, gente, se a gente está num processo de emagrecimento, a gente sabe que não são coisas muito boas para ficar ingerindo, principalmente em grandes quantidades. Então a gente meio que combina. Eu entendo que não dê para ficar sem maionese, até porque eu também gosto de colocar maionese no X. Então vamos, em vez de colocar 2, 3 potinhos, vamos colocar um só, vamos dar uma reduzida. Porque daí esse X normal ali, um X salada, um X frango, um X da casa, ele vai ter umas 600, 650 calorias, pessoal, não é muita coisa. E aí com um potinho de maionese, eu até já adicionei aqui a caloria, vai para uma 800, tá? E geralmente ali um padrão, uma janta ali, pessoal, com 150 de arroz, 120 de feijão, 150 de carne, saladas, legumes, etc., tem mais ou menos umas 600 calorias, tá, gente? Então percebem que não foge muito. Então eu não vou estar prejudicando tanto os meus resultados fazendo isso. Mas eu posso ainda melhorar, tá? Vamos supor que de lanche da tarde esse indivíduo ingira ali um sanduíche natural, presunto, queijo, alface, tomate e uma frutinha, beleza? Essa refeição vai ter mais ou menos umas 300 calorias, pessoal, tá? Então, às vezes, o que eu peço para o meu paciente, tá? Que ele tenha um whey protein, que é não é necessário, não é obrigatório, mas é inteligente e acaba sendo prático, tá? Que ele ingira o whey protein à tarde, em vez de fazer aquele lanche dele, o presunto, o pão, etc., o sanduíche, porque assim ele vai estar diminuindo as calorias dessa refeição e, consequentemente, abrindo um leque maior para comer na janta. Claro, gente, não é para fazer isso sempre, é uma compensação para uma refeição livre semanal, tá? Se começar a ficar compensando demais na alimentação, alimentos bons, para comer refeição livre, a resposta na composição corporal e a melhora do comportamento vai dar problema, porque o indivíduo não vai conseguir melhorar esse comportamento, porque ele está toda hora fazendo restrições e comendo excessivamente calorias e alimentos que são palatáveis. E isso dificulta a adesão ao planejamento e acaba aumentando a nossa busca por recompensa, por coisas palatáveis, certo? Então vamos lá, gente. O X então é a melhor opção, tá? Então, como eu falei para vocês, se vocês quiserem tomar um wheyzinho ali de tarde e comer uma fruta, vocês já diminuíram essa refeição em 150 calorias mais ou menos. Então, a minha janta que eu tinha 600, somando com mais 150 que eu economizei, deu 750. Olha aí aqui. Não fechou um tete a tete praticamente? 50 calorias não vai ser tão relevante para nós. Mas ou então podia botar só o whey ali, em vez de whey uma fruta, e aí ficaria com quase 200 calorias de déficit a mais. Então o indivíduo poderia comer o X dele sem nenhuma preocupação, porque ele simplesmente equalizou as calorias, ele fez uma troca inteligente. Então é bom ter a expertise do profissional, porque nós temos ali, querendo ou não, o conhecimento técnico, nós temos a noção de calorias, de macronutrientes que são necessários para o nosso paciente, para o nosso objetivo, enfim, como vocês preferirem, tá? Então, para mim, o X é a melhor opção de refeição livre. Só claro, né, gente? Não estou falando de X bacon, vamos ter um pouco de noção. Estou falando de X salada, X da casa, um X frango, que daí as calorias têm mais ou menos aquilo que eu mencionei para vocês. Beleza? Outra opção bem plausível, pessoal, é o bauru. Pois é. Sabe aquele bauruzão, aquele bifão com presunto, queijo, arroz, um pouquinho de batata?
ele também acaba sendo uma boa opção. Claro que a gente não vai poder exagerar na batata frita, porque aí vai subir muito a caloria. Mas eu fiz mais ou menos essas calorias com 200 gramas de carne, cento e poucas gramas de arroz, 120, 150, e mais saladas e legumes à vontade, com uma porçãozinha, uma mãozinha assim de batata. Dá uma refeição boa, não dá? Dá. E as calorias são bem boas também. Olhem aqui, fica bem parecido com o X, né? E é fácil de se manter no planejamento, porque tu vai comer bem, vai comer uma coisa que é gostosa, né? Querendo ou não, e vai saciar aquela vontade de comer um alimento mais palatável. Vai ter a batatinha ali, o bife vai ser bem feito, vai ser um filé mignon, então isso vai gerar um prazer. A gente tem que parar um pouquinho de achar que a gente é dependente de comidas mais... Não gosto de falar o termo lixo, mas de uma qualidade mais inferior, que basicamente são gorduras e açúcares, tem pouca proteína. Já nesse bife vai ter uma proteína super boa para nós. Vai ajudar na manutenção da massa muscular, vai melhorar a digestão, porque ele vai se manter saciado por mais tempo, porque carne vermelha demora mais para digerir. Então, olhem como dá para fazer refeições livres e inteligentes, né? O bauru é uma delas, com certeza. É só você saber as quantidades certas que você tem que comer, que é uma baita de uma opção, tá? Agora vamos começar para os problemas, né? Pizza, gente. Olhem aqui, 1.000 a 1.200. Mas é claro, né, pessoal, eu não tenho como chegar numa caloria exata da pizza, porque toda pizza vai ser diferente, né? Nós temos ali 30, 40, 50 sabores, 60 sabores de pizza aí nos cardápios, geralmente. Então eu não tenho como saber uma caloria exata, porque as pizzas vão ser diferentes. Mas, entretanto, todavia, eu escolhi a pizza mais calórica de todas, tá? Inclusive é uma das que eu mais gosto, tá? Que é a filé com palha. Por que que ela é a mais calórica? Prestem atenção comigo, gente. Vai ter o catupiry na borda, né? Vai ter gordura. Tem o pão, que é a massa, o carboidrato, mas não tem nada demais. Só que aí agora vem o X da questão. Tem o queijo, que é gordura, a carne, que tem gordura, e a batata palha, que é gordura pura. E lembrem-se que 1 grama de carboidrato são 4 calorias, 1 grama de proteína são 4 calorias, e 1 grama de gordura são 9 calorias. Então é mais que o dobro do carboidrato. E é por isso que ela é tão calórica. Esses 1.000 a 1.200 eu coloquei pensando numa pizza à la carte, que tem um pedaço mais grosso, né? E em 3 pedaços de pizza, tá, pessoal? Vai ter mais ou menos essa caloria, tá? Então percebam como é mais difícil a gente conseguir controlar as calorias quando a gente vai ingerir uma pizza. E isso que eu estou falando do à la carte, eu não estou falando do rodízio, que ainda pode ser pior, porque no rodízio tu paga ali 80, 100 reais, tu vai querer consumir bastante coisa, vai querer fazer valer o dinheiro, né? A maioria das pessoas pensam assim. Então, vocês já imaginaram quanto dá para comer? Dá para passar de 3.000 calorias facilmente, pessoal, só por causa de uma pizza. E aí, 3.000 calorias, se tu precisa ingerir 1.500 do déficit aqui, 2.000 menos 500, tu praticamente comeu 2 dias, numa refeição. E aí a pessoa quer emagrecer, quer ter sucesso no emagrecimento. Como? Se tu tá ultrapassando muitas calorias. E ainda por cima, como comeu exageradamente, é bem provável que o comportamento nos outros dias seja alterado, porque querendo ou não, tu comeu demasiadamente ali. Na semana inteira comeu pouco, chegou no final de semana, comeu até explodir. Tu cria esse hábito e depois para tu controlar o final de semana é muito ruim, muito difícil, tá? Então assim, eu tenho um aniversário e realmente vai ter que ser pizza, mas nós vamos ir num à la carte. O que que eu posso fazer, Nutri, para tentar equilibrar um pouco as calorias? Primeiro, tu pode pular o lanche da tarde. Vai ser difícil aguentar a fome? Vai. Não tem o que fazer, tá? É a estratégia mais indicada? Não. O mais adequado seria tu não consumir essa pizza, né? Seria consumir outra refeição menos calórica, podemos dizer. Mas tu pode também, vamos supor, teu café da manhã. Tem o pão com ovos ou iogurte com alguma coisa. Eu posso tentar ficar em jejum de manhã, almoçar normal, porque se eu deixar de almoçar normal eu vou ficar com muita fome, tá? Posso no lanche da tarde comer um whey e uma fruta. E nessa brincadeira ali eu consegui economizar mais ou menos umas 350 calorias. Então, se a minha janta tem 600, mais 350 ali que eu consegui economizar, vai dar mais ou menos
a caloria que eu necessito. Claro, a pizza ainda vai passar um pouquinho mais, mas vocês percebem que eu consegui reduzir o prejuízo dessas refeições? Dessa refeição, no caso, por causa dessa manipulação? Mas é importante que vocês entendam que, como vocês não têm o conhecimento técnico mais evoluído, mais desenvolvido nessa questão de nutrição, de conhecimento técnico de nutrição, é bom que vocês perguntem para o nutricionista como vai fazer essa alteração, para vocês não fazerem alguma cagadinha aí. Por exemplo, eu vou almoçar, em vez de eu comer a carne, eu vou comer só feijão e arroz. Pô, tu tirou a proteína do almoço. É a principal para nós ali, para o processo de emagrecimento, é uma das principais. Então seria muito mais inteligente tu tirar o feijão e arroz, ou tirar a batata, ou tirar o pão, né? Lembre-se, eu estou falando no dia, tá? Não estou falando para fazer isso várias vezes. É um quebra-galho para de vez em quando, pessoal, tá? A gente manipula as calorias justamente para não ter prejuízo no emagrecimento. Porque vamos supor, tá? Vamos supor que o indivíduo consiga perder 4 quilos no mês, tá? Na realidade, fazendo a dieta bem certinho. Só que aí nos finais de semana ele comeu pizza, ele deu uma extravasada aqui, deu uma extravasada ali. Chega no consultório, ele perdeu 1 quilo. Como é que ele vai se sentir? Como é que o paciente vai se sentir? Como é que você se sentiria? Se você está contando ali com uma perda de 4, 5 quilos e chega na hora que tu perde 1. Vai ser frustrante, não vai? Vai ser decepcionante. Vai ser desanimador. E esse desanimador é o principal ponto. Que geralmente as pessoas desistem do processo quando não tem um resultado adequado. Porque ela pensa assim, poxa, eu me esforcei para chegar aqui e perder 1 quilo, eu vou ficar anos assim para conseguir perder meu peso. Mas ela não se atentou que ela mudou as refeições no final de semana, que ela fez alterações que não devia, às vezes dormiu mal, às vezes faltou as atividades físicas. Tudo isso vai gerar compensações, pessoal. Então, por exemplo, o paciente me diz que vai treinar 5 vezes na semana, tá? E eu considero que ele gasta ali umas 300 calorias por treino. Só que daí aconteceu algum problema, ele não me avisou e ele foi treinar só 3 vezes na semana. Ou seja, nós tivemos um prejuízo calórico de 600 calorias semanais. No mês dariam 2.400 calorias de gasto calórico a mais se ela tivesse cumprido, se esse indivíduo ou essa mulher tivesse feito o treinamento combinado. Então eu perdi resultado de emagrecimento por causa dessas alterações. E a pessoa não se fraga, as pessoas esquecem. Tanto que tem um estudo que os indivíduos foram informados que eles estavam sendo filmados e a única tarefa deles era anotar tudo que eles tinham comido. E pasmem, gente, ninguém anotou tudo que comeu. As pessoas esquecem o que comem, tá? E às vezes também acabam esquecendo propositalmente, né? Como um refúgio. Mas é importante a gente ser honesto com a gente mesmo, não só como profissional. Porque, querendo ou não, se a gente não está passando tudo para o profissional, como é que o profissional vai atuar? Como é que ele vai te ajudar se tu não está passando a informação para ele e tu diz que fez tudo certinho? Aí vem um problema, né? Então, cuidem muito, pessoal, cuidem muito. Tentem optar pelas opções, né, mais saudáveis, menos calóricas, tá? Então, eu quero falar outro para vocês aqui, ó. Sushi, gente. Claro que o sushi tem várias peças diferentes, né? Tem um com mais arroz, outra com mais cream cheese e outra com mais salmão. Se vocês forem comer sushi, eu oriento vocês a consumirem mais os pacotes do salmão, tá? Porque, querendo ou não, ele vai ter mais proteína, né? Mas lembrem-se, ele vai ter shoyu, ele vai ter condimentos prontos, ele vai ter um pouquinho de cream cheese, vai ter um pouquinho de arroz, vai ter tudo isso ali. Então, tomem cuidado com a quantidade a qual vocês vão comer. Porque se comer uma barra inteira, a caloria vai passar disso daqui. E lembre-se, como tem muito condimento, e os condimentos são muito ricos em sódio, o sódio retém líquido. E quando tu vai se pesar na balança, pode ser é bem possível que o teu peso tenha subido 2, 3, até 4 quilos depois de uma refeição dessas, tá? Mas não se preocupa, não é de peso, tá? Não é de gordura, esse peso é apenas água. Mas tem que cuidar, porque o sushi, como tu tá ali numa roda de amigos, numa socialização, e é uma coisa que tem bastante quantidade, tu acaba comendo mais. Então tomem cuidado para não se passarem, principalmente quando estiver numa roda de amigos, porque a gente tem já uma comprovação que a gente acaba consumindo mais. Estamos num ambiente alegre, sociável, tudo, e a gente acaba não parando de comer
por causa dessa questão, tá? Então tomem cuidado com o sushi também, porque ele pode ser uma bomba se você exagerar na quantidade. E é mais difícil de calcular as quantidades. Então, tomem esse cuidado, beleza? Não quer dizer que vocês não possam comer, assim como a questão da pizza. Se restringir um pouquinho ali, ou melhor, gente, que eu nem falei, né? Eu não preciso restringir as calorias da minha dieta para fazer uma refeição livre, se caso eu aumentar o treinamento. E essa é uma das melhores opções que eu acho, né? Por exemplo, eu vou comer pizza de noite. Eu sei que vai ter 1.200 calorias, eu tenho 600, então aqui tem o dobro. Então eu vou treinar no dia, eu vou gastar 300 calorias a mais. Posso aumentar um pouquinho o meu cardio, fazer 1 hora mais de cardio, vou aumentar ali umas 250, 300 calorias do meu gasto calórico. E isso vocês percebem que vai ajudar muito a manter as calorias da minha dieta, porque simplesmente eu equilibrei o gasto com o consumo. Então ficou no tete a tete. Então, para mim ainda a melhor opção de todas é aumentar a atividade física, tá? Para fazer compensações calóricas. Mas a gente sabe que nem sempre é possível. Por exemplo, eu no sábado treino 2 horas. Se eu botasse mais 1 hora de cardio, seriam 3 horas de treinamento. E eu não sei se eu iria conseguir manter o meu treinamento no outro dia por causa desse aumento na atividade, tá? Então tem que ter esse bom senso, tem que falar com o treinador para ver se isso é viável. Também não precisa fazer um cardio tão acelerado caso seja o objetivo, né? A pessoa ali queira gastar só um pouco mais de calorias, pode fazer uma caminhada longa que vai auxiliar no processo também. Mas claro, quando a gente está correndo, quando a gente está numa intensidade maior, o gasto calórico vai ser maior. Então nós temos mais calorias ainda para consumir, tá? Então vamos botar assim que o indivíduo não treinasse no sábado e ele fosse comer a pizza, beleza? Então eu tenho 600 e eu vou ingerir 1.200, beleza? E o meu lanche da tarde tem 300. Então eu vou consumir só um whey no lanche da tarde, eu vou baixar 170 calorias da minha refeição. Então agora, em vez de eu ter ali uma possibilidade de comer 600, eu vou ter uma possibilidade de comer 170 a mais. Então dá 770 calorias. Aí eu vou treinar no dia, vou fazer uma musculação bonitinho, vou fazer um cardiozinho depois e eu consegui gastar mais 330. Vamos colocar assim. Então, de 600 mais 170, 770. Mais 330, 1.100. Olhem aqui, gente. Não bateu? Mais ou menos bateu. E eu consegui fazer as minhas coisas bem feitas, consegui comer minha pizza com uma quantidade adequada e sem preocupação nenhuma. Simplesmente porque eu tive expertise, eu tive a orientação certa no processo. Então vocês percebem como é importante ter um profissional acompanhando, apoiando, estando junto de vocês? Porque é assim que a gente vai ter resultados satisfatórios. Se o profissional não sabe o que está acontecendo, não sabe da tua dúvida, ele não tem como te ajudar. E isso é uma coisa que eu falo muito para vocês. Chamem, fiquem ligados em mim, porque assim o sucesso é mais garantido. Porque no meio do caminho vão surgir obstáculos, vão surgir dúvidas, vai precisar de orientação. E se o profissional não está disponível, a tendência é a pessoa desistir, porque não vai saber o que fazer. Então é muito importante essa expertise profissional, tá? O último aqui, o mais problemático de todos, pessoal. Churrasco. Pois é. E muita gente pensa assim, bah, Nutri, mas churrasco é proteína? Por que faz tão mal? Por que é tão calórico? Porque ninguém come só proteína, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Quando tu vai num churrasco, primeiro ponto, não são carnes magras, são carnes gordas, né? Costela, picanha e etc. Beleza? Salsichão, né? Aí vem pão de alho, e lembrem-se, pão de alho é gordura, não é pão normal. Leiam os ingredientes e vejam quanto de gordura tem ali, tá? Então, as carnes gordas, o pão de alho, a maionese, daí tem mais arroz, que é o menor dos problemas ali, não tem nenhum problema consumir arroz. Cervejinha provavelmente vai ter, porque é um churrasco em família, um churrasco com amigos e geralmente tem uma bebidinha. E ainda por cima tem a sobremesa. Se é em família, se é uma família, geralmente tem um sorvetinho, tem um creminho de sobremesa. Então, gente, é fácil bater 1.500 calorias. Só em 2 fatias de bife ali de 100 gramas, tá? Se for uma picanha, se for uma costela, vai ter basicamente 600 calorias. Olhem aqui, gente. Dá a janta inteira da gente só com a carne. 200 gramas de carne, tá? Então daí eu pego 2 de carne,
mais um pão de alho, mais uma, duas cervejinhas, que cada cervejinha long neck vai ter 150 calorias, mais ou menos, 130, 140, 150. O latão vai ter 200 e pouca. Então, dependendo se tomar latão, ainda vai ingerir mais ainda. Então, eu já passei de 1000 aqui, gente. Aqui eu já passei de 1000. E eu nem falei da sobremesa ainda e da maionese. Então, olhem como é difícil. Então, se vocês forem num churrasco em família, vocês têm que saber muito bem escolher as opções de vocês. Então, em vez de comer as carnes mais gordas, tenta comer uma carne mais magra, uma alcatra, por exemplo. Em comparação à picanha e à costela, ela vai ser um pouco menos calórica. Em vez de comer ali o pão de alho, come um pãozinho normal, pão francês, né? Já vai diminuir umas 100 calorias nessa brincadeira. Maionese, será que é tão necessário assim maionese? Se for, não precisa pegar um monte. Pega uma colher cheia, né? Tu está num processo de emagrecimento, você está num objetivo. Você não pode esquecer disso no meio da refeição, entendeu? Então tu já tem querendo ou não, uma consciência que tu não deve ingerir tanto. Então só isso já deveria ser suficiente para a gente ter um certo controle. Então não dá para extravasar, pessoal. Porque assim, quando a gente vai no churrasco em família, inclusive, vai sobrar carne, vai sobrar maionese, vai sobrar cerveja, vai sobrar pão. E provavelmente de janta a gente vai comer a mesma coisa. Então olha como esse domingo foi uma bomba. Sábado ou domingo, enfim, como vocês preferirem, tá? Então se eu comer de meio-dia e de janta, olha aqui. Deu 3.000 calorias essa brincadeira. Fora o que a gente vai comer no resto do dia. Porque com certeza não vai passar a tarde inteira sem comer. Vai comer alguma coisinha, né? Às vezes vai pedir até um açaizinho se tiver calor. Daí bota mais as 300, 400 calorias aí nessa brincadeira. Então, é aí que a gente peca no emagrecimento, gente. É aí que a gente se frustra. Porque a gente não percebe que a gente está optando por alimentos com alta densidade calórica e pouca quantidade. Exemplo, amendoim. Gente, 100 gramas de amendoim tem praticamente 600 calorias, 580, tá? Então 100 gramas, gente, tá? O nosso almoço, nossa janta, ali, lembra que eu falei pra vocês? 150 de arroz, 150 de carne, 100 de feijão, já deu 450 gramas. E vai dar mais ou menos a mesma caloria. Então por que às vezes as pessoas não conseguem consumir pouca caloria? Por que as pessoas engordam? Porque optam pelos alimentos errados, tá? Isso é muito importante. Ah, mas o alimento é saudável. Ok, o alimento pode ser saudável, mas isso não significa que ele não possa te engordar. Se você passar das quantidades necessárias, você vai engordar. Se você precisa de 2.000 calorias, você ingere 2.500, você está engordando. Se você precisa de 2.000, você está consumindo 1.500, você está emagrecendo. Mas vai ter que manter essas calorias a longo prazo, porque 1 quilo de gordura é 7.700. Vocês percebem, gente? Então, o que vai ser o diferencial no sucesso do indivíduo ou não no emagrecimento? Adesão, pessoal. Por isso que o planejamento tem que ficar bom, tem que ficar gostoso, tem que ficar prático. Porque assim é mais fácil de manter a adesão. E por isso que a gente coloca a refeição livre. Justamente para manter a adesão dele, para ele ter um certo prazer a mais ali. Só que o planejamento dele já é gostoso, já está prescrito nas necessidades desse indivíduo. Então não é para ele ter tanta vontade assim de fugir do planejamento, a não ser que realmente ele esteja relaxando. Às vezes, por exemplo, ele vem no consultório com um histórico de consumir doce todo dia, de consumir alguma coisa todo dia. Então a melhor forma é realmente parar de ingerir esse alimento. Dessa forma a gente acaba criando um equilíbrio maior. Porque a gente tem que entender que quando a gente ingere muito doce todo dia, a gente adapta as papitas gustativas a essa sensação doce. E aí sempre a gente vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais. Por quê? Porque querendo ou não, o doce é maravilhoso para o nosso sistema nervoso. Porque é açúcar e gordura, gente. Para o sistema nervoso o açúcar é maravilhoso, mas a gente sabe que para o resto não. Né? Para o emagrecimento não. Então a gente tem que entregar esse carboidrato para ele, mas um carboidrato de qualidade. Ele vai funcionar muito bem. Não precisa de açúcar, açúcar puro, açúcar refinado para o sistema nervoso. Quando a gente fala que o sistema nervoso precisa de glicose, a gente está se referindo a carboidratos, tá, pessoal? Arroz, batata, lentilha, enfim, outros alimentos que contenham carboidrato também, tá? Aveia, frutas, legumes, enfim. Então esses são carboidratos de qualidade. Agora tu vai pegar ali açúcar de mesa, enfim, doce de leite, outras coisas mais, são carboidratos inferiores, né? São açúcares, então não vale tanto a pena. Dá para encaixar, mas em quantidades pequenas, não dá para exagerar. Certo, gente?
Então eu expliquei para vocês quais são as melhores refeições, que para mim prefiro o X. Dei a ideia de tomar um whey no lanche da tarde em vez de consumir o sanduíche. Expliquei para vocês a quantidade de gordura, quantas calorias tem a gordura. Expliquei para vocês sobre o déficit calórico, que é o mais importante para o processo de emagrecimento. Sem o déficit calórico, sem consumir menos calorias, o corpo não vai buscar gordura nas fontes energéticas, porque ele não está precisando. Tu está dando energia para ele suficiente. Então por que ele vai buscar nas reservas se tu está dando essa energia? Não tem porquê. Então vai continuar ou mantendo peso ou ganhando peso, simplesmente porque consumiu calorias a mais. E lembrando vocês, não importa se essas calorias forem calorias saudáveis. Se você ultrapassar a energia necessária para o teu corpo se manter, tu vai engordar. Se passar das calorias, tu vai engordar. Certo, gente? Espero que a aula tenha sido boa, que tenha sido útil, que vocês tenham aprendido alguma coisa. E qualquer problema, qualquer dúvida, mandem aqui nos comentários ou pode mandar no meu direct do Instagram, na caixinha de perguntas, que eu tô aqui sempre para apoiar, ajudar e acompanhar vocês e tentando buscar a melhor versão de vocês, tentando atingir o melhor resultado possível. Certo, meu pessoal? Fiquem com Deus, tudo de bom, até a próxima aula.